Hoje nós vamos relaxar, meditar e dormir em paz com a Bela e a Fera. Uma história cheia de magia, aventuras e, é claro, muitos momentos contemplativos. Você não apenas vai escutar essa história, como vai ser transportado para ela. Então prepare-se para ouvir esse conto clássico atemporal. Então feche os seus olhos tranquilamente. Ao adentrar a floresta, sinta a paz mágica que o envolve, como se um encantamento suave estivesse no ar. Cada passo sobre as folhas secas produz um som delicado, enquanto o canto delicado dos pássaros cria uma melodia distante, serena, que acalma sua mente e o seu coração. Inspire o ar fresco, carregado de uma energia revigorante, e perceba o aroma terroso. É como se a floresta estivesse sussurrando segredos antigos, convidando a explorar a sua beleza encantadora. Observe a luz do sol filtrando-se pelas copas das árvores. Ouça o vento suave passando pelas folhas e o murmúrio de um riacho próximo. À medida que vamos caminhando, avistamos um castelo. As torres começam a surgir entre a névoa, revelando-se uma visão majestosa e intrigante. Essa primeira visão desperta uma curiosidade profunda em você, como se o castelo o estivesse chamando para desvendar os seus mistérios. Cada pedra e cada folha contam uma parte da história antiga do castelo, como se fossem guardiãs de segredos há muito esquecidos. Então, prepare-se, pois muitas revelações e aventuras estão por vir. Nesse tempo distante, em um castelo majestoso, vivia um príncipe, cuja vida era marcada pelo luxo e pela opulência. Os salões do castelo eram adornados com lustres cintilantes,
e tapeçarias ricas, refletindo uma atmosfera de riqueza que parecia não ter fim. No entanto, essa abundância era acompanhada por uma indiferença fria, pois o príncipe, envolto em sua própria vaidade, pouco se importava com o mundo além das suas muralhas douradas. Certa noite, uma feiticeira disfarçada de mendiga bateu à porta do castelo. Ela ofereceu uma simples rosa em troca de abrigo contra o frio cortante. O príncipe, desprezando sua aparência humilde, riu e a expulsou sem piedade. Foi então que a mendiga revelou sua verdadeira identidade, transformando-se em uma figura de beleza e poder. E assustado, o príncipe implorou por perdão, mas era tarde demais. E como punição por sua arrogância e falta de compaixão, a feiticeira lançou um feitiço sobre o príncipe, transformando-o em uma fera. Os habitantes do castelo também foram afetados, tornando-se objetos encantados, cada um preso em uma forma que refletia a sua essência interior. A rosa que a feiticeira oferecera tornou-se encantada, servindo como um cronômetro para o feitiço. Se o príncipe não aprendesse a amar e a ser amado antes que a última pétala caísse, ele permaneceria uma fera para sempre. E o castelo estaria condenado a um destino de sombras e silêncio. Fora do castelo, Bela caminhava pela aldeia com passos leves, absorvendo a vibrante atmosfera ao seu redor. As ruas estavam repletas de vida, com o som das conversas animadas dos aldeões, misturando-se ao tilintar das ferramentas dos artesãos. O aroma tentador de pães recém-assados e especiarias do mercado flutuava no ar, criando uma sinfonia de aromas e sabores. Enquanto Bela passava pelas barracas, cumprimentava os vendedores com um sorriso gentil, mas sua mente estava longe dali. Em suas mãos, ela segurava seu livro favorito, um portal para mundos distantes e aventuras emocionantes. Bela ansiava por uma vida além das fronteiras da aldeia, onde pudesse explorar o desconhecido e viver histórias tão grandiosas quanto aquelas que lia. Com o coração cheio de sonhos, Bela começou a cantar suavemente.
sua voz se elevando acima do burburinho da aldeia. As palavras de sua canção falavam de lugares mágicos e jornadas extraordinárias, refletindo seu desejo profundo de escapar da rotina e descobrir o que mais o mundo tinha a oferecer. Para Bella, cada página virada era uma promessa de que um dia suas próprias aventuras se tornariam realidade. Gaston, com a sua postura altiva e sorriso convencido, encantava muitos na aldeia. A sua presença era inconfundível, sempre acompanhado por LeFou, seu fiel escudeiro, que não poupava elogios ao seu herói. Gaston era admirado por sua força, mas o seu coração estava fixado em um único objetivo: conquistar Bella. Com determinação, Gaston se aproximava de Bella sempre que tinha chance, exibindo suas façanhas e contando histórias de suas caçadas. Ele acreditava que sua bravura e aparência eram suficientes para ganhar o coração de qualquer mulher. E não conseguia entender por que Bella não se impressionava com as suas tentativas. LeFou, sempre ao lado de Gaston, incentivava suas investidas, garantindo que o plano de conquistar Bella era infalível. Em uma cena memorável, Gaston, com a ajuda de LeFou, começou a planejar o seu casamento com Bella, certo de que ela acabaria por ceder ao seu charme. Ele imaginava uma vida ao lado dela, convencido de que era o par perfeito para a jovem sonhadora. No entanto, Bella, com seu espírito independente e desejo por algo mais do que a vida na aldeia, permanecia alheia às tentativas de Gaston. Para ela, o mundo era vasto e cheio de possibilidades, e o seu coração ansiava por aventuras que iam muito além do que Gaston poderia oferecer. Para Bella, Gaston representava tudo o que ela não desejava em sua vida. Embora reconhecesse que muitos na aldeia o admiravam por sua força e aparência, Bella, na verdade, via além da superfície. Ela percebia a arrogância e a falta de profundidade em suas palavras e ações. Gaston parecia incapaz de compreender seus sonhos e aspirações, tratando-a como um troféu a ser conquistado, em vez de ser uma pessoa com desejos e ambições próprias. Bella ansiava por alguém que compartilhasse sua paixão por conhecimento e aventura. Alguém que pudesse ver o mundo com a mesma curiosidade e imaginação que ela possuía. Gaston, com a sua visão limitada e egocêntrica, não era essa pessoa.
e Bela sabia que o seu coração jamais poderia pertencer a ele. Maurice, o pai de Bela, era um inventor excêntrico e criativo, sempre em busca de novas ideias e inspirações. Em uma manhã fria, ele decidiu aventurar-se pela floresta, em direção a uma feira de invenções em uma aldeia vizinha. E na esperança de apresentar a sua mais recente criação, saiu com seu cavalo fiel, Felipe. Maurice partiu cheio de entusiasmo, mas logo se viu envolto pela densa e misteriosa floresta. À medida que avançava, a trilha tornou-se cada vez mais incerta, e a floresta, com suas árvores altas e sombras profundas, parecia fechar-se ao seu redor. O ar estava gelado e uma névoa espessa pairava sobre o solo. Era difícil distinguir o caminho, mas Maurice, determinado a seguir em frente, não percebeu que estava se afastando da rota segura. O som ameaçador dos lobos começou a ecoar entre as árvores. Um lembrete constante do perigo que espreitava na floresta. Felipe, nervoso, relinchava inquieto, sentindo a presença dos predadores. E Maurice, tentando manter a calma, sabia que precisava encontrar abrigo antes que a noite caísse e os lobos se aproximassem ainda mais. Com o coração acelerado e a respiração entrecortada pelo frio, ele seguiu em frente, esperando encontrar um refúgio seguro em meio à vastidão da floresta desconhecida. Exausto e com frio cortante penetrando seus ossos, Maurice finalmente avistou uma estrutura imponente, emergindo através da névoa. Um castelo majestoso, embora envolto em um ar de mistério e abandono. Desesperado por abrigo, ele conduziu Felipe em direção aos portões de ferro, que surpreendentemente se abriram com um ranger solene, como se o castelo estivesse esperando por sua chegada. Ao entrar, Maurice ficou maravilhado com a grandiosidade dos salões, ainda que cobertos por uma camada de poeira e sombras. Candelabros de cristal pendiam no teto, e tapeçarias desbotadas adornavam as paredes, contando histórias de tempos passados. No entanto, o que mais chamou sua atenção foram os objetos encantados que habitavam o castelo. Um candelabro falante, chamado Lumière, o cumprimentou calorosamente, enquanto um relógio de pêndulo, chamado Horloge, tentava manter a ordem, embora com certa relutância. Maurice, atônito, seguia os objetos animados, que, apesar de sua aparência inusitada, mostraram-se acolhedores e prestativos. Eles o conduziram a uma poltrona confortável perto da lareira,
onde ele pôde se aquecer e recuperar as forças. No entanto, a tranquilidade foi abruptamente interrompida pela chegada da fera, que surgiu das sombras com um rugido poderoso. A fera, com a sua aparência imponente e olhar feroz, encarou Maurice com desconfiança. Sentindo-se invadido, ele exigiu saber o que o estranho fazia em seu castelo. E Maurice, tremendo de medo, tentou explicar sua situação. Mas a fera, consumida pela raiva e pela solidão, não deu ouvidos. Então a fera capturou Maurice, levando-o para uma torre escura, onde ele ficaria preso, sem saber que sua chegada ao castelo seria o início de uma série de eventos que mudariam o destino de todos. Quando Felipe retornou à aldeia sem Maurice, Bela imediatamente soube que algo estava errado. A preocupação tomou conta do seu coração e ela não hesitou em agir. Com determinação inabalável, Bela montou em Felipe, decidida a seguir o caminho que o seu pai havia tomado. O cavalo, ainda agitado pela experiência na floresta, guiou-a com urgência, como se entendesse a importância da missão. A floresta, com suas sombras e sons misteriosos, não intimidou Bela. Sua coragem era alimentada pelo amor por seu pai e pela necessidade de encontrá-lo. Enquanto cavalgava, Bela mantinha o foco, ignorando o frio e o medo que tentavam se infiltrar na sua mente. E finalmente, ao avistar o castelo imponente emergindo da névoa, Bela sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela sabia que o seu pai estava ali, mas também sentia que o lugar guardava segredos e perigos. E com o coração acelerado, ela desceu de Felipe e se aproximou dos portões, determinada a enfrentar qualquer desafio para resgatar seu pai. Ao adentrar o castelo, Bela foi guiada pelos corredores sombrios até a torre onde Maurice estava preso. Ao vê-lo, seu coração se encheu de alívio e tristeza. E seu pai, debilitado e preocupado, tentou dissuadi-la de qualquer ideia de resgate que pudesse colocá-la em perigo. No entanto, Bela já havia tomado a sua decisão. Determinada a salvar o seu pai, Bela se dirigiu à fera que a observava com um olhar intenso e desconfiado. Com coragem, ela propôs uma troca, sua liberdade pela de Maurice. A fera, surpreendida pela bravura e o sacrifício de Bela, hesitou.
Ele nunca havia encontrado alguém disposto a se sacrificar por outro de forma tão altruísta. Mesmo assim, ele não se deixou demonstrar o seu espanto. E rudemente a fera aceitou a oferta de Bela. Ele sabia que estava condenando-a a uma vida de reclusão no castelo. Maurice, desesperado, protestou, mas Bela insistiu, assegurando-lhe que ficaria bem. Então a fera libertou Maurice, permitindo que ele retornasse à aldeia. E enquanto ele partia, Bela se preparava para enfrentar o seu novo destino no castelo. E assim que Maurice partiu, Bela foi deixada para explorar o vasto e misterioso castelo, que agora seria o seu lar. E enquanto caminhava pelos corredores grandiosos, foi recepcionada por uma série de objetos encantados, que, para sua surpresa, estavam vivos e falantes. Lumière, o candelabro charmoso e sempre otimista, foi o primeiro a se apresentar. Com um sorriso caloroso e uma reverência elegante, ele deu as boas-vindas a Bela, prometendo que fariam de tudo para que ela se sentisse em casa. Ao seu lado, Horloge, o relógio de pêndulo, era mais formal e preocupado com as regras, mas não menos acolhedor. Ele insistia em manter a ordem, embora Lumière frequentemente o incentivasse a relaxar. Madame Samovar, o bule de chá gentil e maternal, logo se juntou ao grupo, acompanhada por seu filho Zip, uma xícara de chá curiosa e cheia de energia. Madame Samovar ofereceu a Bela uma xícara de chá quente, um gesto de conforto e hospitalidade que Bela aceitou com gratidão. E Zip, com a sua inocência e entusiasmo, rapidamente se tornou uma presença alegre ao lado de Bela, fazendo perguntas e mostrando curiosidade sobre a nova hóspede. Esses objetos encantados, com suas personalidades distintas e calor humano, fizeram o possível para que Bela se sentisse acolhida e menos solitária. Eles a guiaram pelo castelo, mostrando-lhe os salões majestosos, a biblioteca impressionante e os jardins encantados. Com o tempo, Bela começou a perceber que, apesar de sua situação inesperada, havia encontrado amigos improváveis que poderiam ajudá-la a enfrentar os desafios da sua nova vida no castelo. Nos primeiros dias, Bela sentiu o peso da solidão e da saudade. Era difícil, mas as paredes imponentes do castelo, embora cheias de história e beleza, pareciam aprisioná-la em um mundo distante e desconhecido. À noite,
quando o silêncio tomava conta dos corredores, Bela se pegava pensando em seu pai e na vida simples que deixara para trás. As interações iniciais entre Bela e a fera foram marcadas por tensão e desentendimento. A fera, acostumada à solidão e egoísmo e sem habilidades sociais, tratava Bela de maneira brusca e impaciente. A sua voz era frequentemente áspera e suas palavras carregadas de frustração. Ela refletia a amargura que carregava em seu coração. Certa noite, a fera decidiu que Bela deveria juntar-se a ele para o jantar. Ele se aproximou do quarto dela, bateu na porta e, imponentemente, disse: "Você vai jantar comigo esta noite. E isso é uma ordem." Então, Bela, sem pensar muito, logo disse: "Não, obrigada." O que deixou a fera irada. Então, Madame Samovar, com seu tom maternal, foi a primeira a falar com a fera. "Meu caro amo, talvez você devesse considerar uma abordagem mais suave ao lidar com Bela. Ela é nossa convidada, afinal." E Lumière, sempre o diplomata, acrescentou com um sorriso encorajador: "Exatamente. Um pouco mais de charme e cortesia podem fazer maravilhas. Talvez um simples por favor e obrigado possam ajudar." Horloge, embora mais rígido, concordou com os outros. Sim, é uma questão de boas maneiras. Se deseja que Bela jante com você, deve tratá-la com respeito." Após refletir sobre os conselhos recebidos, a fera decidiu tentar uma abordagem mais gentil, embora com certa relutância. Ele se aproximou de Bela novamente e disse: "Gostaria de convidá-la para jantar comigo esta noite, Bela." Esforçando-se para soar mais cortês, embora a tensão na sua voz ainda fosse perceptível. E Bela respondeu calmamente: "Agradeço o convite, mas prefiro não jantar esta noite." A recusa de Bela, mesmo diante de sua tentativa de ser mais gentil, despertou uma raiva tão intensa na fera, e ela, incapaz de controlar sua frustração, declarou com veemência: "Se você não comer comigo, não comerá em nenhum outro momento." Então, a fera saiu furiosa pelo castelo. Apesar da tristeza que envolvia Bela, ela não conseguia ignorar a curiosidade que crescia dentro de si. O castelo, com seus mistérios e encantos, era um convite constante à exploração. Cada sala parecia guardar segredos, e Bela sentia uma necessidade quase irresistível de desvendá-los. Naquela noite, enquanto o castelo mergulhava em um silêncio profundo, Bela sentiu a fome apertar e, relutante em ceder à ordem de fera,
Mas incapaz de ignorar o seu estômago vazio, ela caminhou pelos corredores, esperando encontrar alguma comida. Lumière, sempre atento, percebeu a situação e reuniu os outros objetos encantados. Não podemos deixar a nossa querida Bela passar fome, disse ele, com um brilho de determinação em seus olhos. Vamos preparar um banquete para ela, algo que a faça se sentir acolhida. Madame Samovar concordou logo, sua voz suave e reconfortante. Sim, vamos mostrar a hospitalidade que ela merece. E com a ajuda de Horloge, que mantinha um olho atento no tempo, e no pequeno Zip, que estava animado para ajudar, eles rapidamente organizaram um banquete secreto na cozinha do castelo. Quando Bela entrou na cozinha, foi recebida por uma cena vibrante e acolhedora. A mesa estava repleta de pratos deliciosos, desde sopas quentes e pães frescos até sobremesas tentadoras. Lumière, sempre o anfitrião perfeito, acendeu as velas, criando uma atmosfera mágica e convidativa. A música suave preenchia o ar. Madame Samovar serviu chá quente, enquanto Zip, com a sua energia contagiante, fazia Bela sorrir com suas travessuras. Os queridos amigos prepararam como prato de entrada para Bela uma deliciosa sopa cremosa de abóbora, cuja textura veludada e tempero suave aqueciam seu paladar. O aroma de ervas frescas como tomilho e sálvia elevava o sabor, proporcionando uma sensação de conforto e acolhimento. E ao lado, um pão recém-assado com uma crosta dourada e crocante contrastava perfeitamente com o miolo macio e quente, liberando um cheiro irresistível de manteiga derretida e ervas a cada pedaço partido. Para o prato principal, uma macarronada ao molho branco ocupava o centro da mesa. O macarrão, cozido à perfeição, estava envolto em um molho cremoso e suave, feito com queijo parmesão e um toque de noz moscada, que proporcionava um sabor rico e reconfortante. O aroma do alho, levemente dourado no azeite de oliva, completava a experiência, tornando cada garfada uma verdadeira delícia. E para finalizar, Bela se deliciou com uma sobremesa de torta de maçã,
A massa folhada era leve e crocante. O recheio, uma mistura de maçãs cozidas com canela e açúcar mascavo, exalava um aroma doce e fantástico, lembrando-a das tardes tranquilas em casa. Cada prato, preparado com cuidado e carinho, não apenas saciou sua fome, mas tornou aquela noite verdadeiramente especial. E sentada à mesa, Bella sentiu-se envolvida por um calor familiar. A generosidade e o carinho dos objetos encantados fizeram-na sentir-se um pouco mais em casa, aliviando a solidão que a acompanhava desde a sua chegada ao castelo. Então, assim que as coisas se acalmaram, Bella começou a se aventurar pela magnífica construção, descobrindo novos corredores e salões majestosos. Ela se maravilhava com a arquitetura grandiosa e os belos detalhes que adornavam cada canto. Os objetos encantados, sempre prontos para acompanhá-la, tornavam suas explorações ainda mais fascinantes. Compartilhavam histórias e curiosidades sobre o castelo e os seus antigos habitantes. E movida pela curiosidade e pelo desejo de explorar o castelo, Bella decidiu aventurar-se na Ala Proibida, um lugar que a fera havia expressamente instruído para que ela nunca pisasse lá. Horloge e Lumière, empolgados ao contar as histórias do castelo, acabaram se distraindo e Bella conseguiu escapar da sua vigilância e foi direto para a área proibida. Ao entrar, foi recebida por um ambiente sombrio e silencioso, onde o tempo parecia ter parado. As salas estavam sujas e os móveis cobertos por lençóis brancos e criavam formas fantasmagóricas sob a luz tênue que entrava pelas janelas empoeiradas. Enquanto caminhava por aquele espaço misterioso, Bella sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira, e ela passou por retratos antigos e móveis ornamentados. No centro da sala empoeirada, Bella encontrou a rosa encantada, flutuando graciosamente dentro de uma redoma de vidro. A visão era ao mesmo tempo hipnotizante e enigmática. A rosa, com suas pétalas de um vermelho profundo, parecia pulsar suavemente, como se estivesse viva, emanando uma luz suave que iluminava o ambiente ao seu redor. Então,
Bela se aproximou com cautela, seus olhos fixos na flor mágica. A beleza da rosa era indescritível e ela sentia uma mistura de maravilha e mistério ao contemplá-la. A redoma de vidro que a protegia parecia frágil, mas ao mesmo tempo impenetrável. Estava ali para preservar algo de imenso valor. Enquanto observava a rosa, Bela foi tomada por uma sensação de conexão inexplicável. Ela não sabia ao certo o que aquela flor significava, mas sentia que era importante, não apenas para a fera, mas para todo o castelo. A presença da rosa parecia carregar um peso emocional, um símbolo de esperança e desespero entrelaçados, que despertou em Bela um desejo profundo de entender mais sobre a maldição que envolvia aquele lugar mágico. Enquanto Bela estava absorta na contemplação da rosa encantada, um som repentino a fez se virar. A fera apareceu na entrada da sala, sua silhueta imponente destacando-se contra a luz fraca. Seus olhos estavam cheios de fúria e o seu rugido ecoou pelo salão. Reverberando nas paredes e fazendo Bela recuar instintivamente. Eu te falei para nunca vir aqui. A fera bradou, sua voz carregada de raiva. A intensidade de suas palavras refletia não apenas a sua irritação pela desobediência de Bela, mas também o medo e a vulnerabilidade que a presença dela ali despertava nele. A ala proibida era um espaço íntimo, guardando segredos que a fera não estava pronta para compartilhar. Bela, assustada, tentou explicar a sua curiosidade, mas a fera, consumida por suas emoções, mal conseguia ouvir. O ar estava tenso e a presença da rosa encantada, testemunha silenciosa do confronto, parecia intensificar o momento. A raiva da fera, no entanto, escondia um medo mais profundo, que era o de perder a única esperança de quebrar a maldição que o aprisionava. Então, assustada com a fúria da fera, Bela deu um passo para trás, seu coração batendo acelerado. No entanto, apesar do medo que sentia, ela reuniu coragem para tentar explicar. Eu não queria o enfurecer, Começou ela, sua voz trêmula, mas firme. apenas a curiosidade me trouxe aqui. Há tanto mistério neste castelo e eu só queria entender. A fera, ainda tomada pela raiva, não parecia disposta a ouvir. Seus olhos, normalmente cheios de tristeza, estavam agora inflamados de raiva. E
e ordenou que Bela saísse imediatamente daquele lugar. Vá embora daqui e nunca mais volte. Ele rugiu, sua voz ecoando com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. E Bela, com medo, saiu da sala com o coração pesado. Enquanto saiu correndo de volta pelos corredores do castelo, a sensação de ser uma prisioneira começou a se intensificar dentro dela. O castelo, que antes parecia um lugar de mistério e descoberta, agora parecia uma prisão dourada, cheia de segredos que ela não estava autorizada a conhecer. O medo pela própria segurança começou a crescer, alimentado pela incerteza sobre o que a fera poderia fazer em seu estado de raiva. Então, determinada a não viver sob a sombra do medo e da incerteza, Bela tomou uma difícil decisão. Ela precisava fugir do castelo e encontrar um caminho de volta para a liberdade. E com muita pressa começou a planejar sua fuga, sabendo que, embora estivesse deixando para trás um mundo de mistérios não resolvidos, sua segurança e liberdade eram prioridades que não podia ignorar. Então, na calada da noite, quando o castelo estava mergulhado em silêncio, Bela decidiu que era a hora de partir. Com o coração acelerado e a mente resoluta, ela se dirigiu aos estábulos onde o seu fiel cavalo, Felipe, a aguardava. A lua cheia iluminava o caminho, lançando sombras suaves sobre o terreno enquanto as estrelas cintilavam no céu. Era como se estivessem observando a sua jornada. Bela montou em Felipe com agilidade, sussurrando palavras de encorajamento ao seu companheiro, enquanto ele relinchava suavemente, como se entendesse a urgência da situação. Com um último olhar para o castelo, que agora parecia mais uma fortaleza de segredos do que um lar, ela deu um leve toque nas rédeas e Felipe partiu em um galope firme. A floresta ao redor do castelo era densa e misteriosa, mas, sob a luz das estrelas, Bela encontrou o seu caminho. O som dos cascos de Felipe ressoava no chão coberto de folhas, enquanto o frio vento da noite soprava. Cada batida do coração de Bela parecia ecoar a urgência de sua fuga, mas também a esperança de encontrar liberdade e segurança, além das sombras do castelo. À medida que se afastava, o castelo desaparecia lentamente na escuridão. E Bela sentia que, com cada passo, estava se aproximando um novo começo. Em
Enquanto Bella e Felipe avançavam pela floresta, o silêncio da noite foi subitamente quebrado por um som ameaçador. Um uivo distante ecoou entre as árvores, seguido por outros mais próximos. O coração de Bella disparou e ela instintivamente puxou as rédeas, fazendo Felipe parar. E ao seu redor, sombras se moviam rapidamente entre as árvores. E logo ela percebeu que estavam cercados por ferozes lobos. Os olhos dos lobos brilhavam na escuridão, refletindo a luz da lua, e os seus grunhidos baixos e ameaçadores aumentavam a tensão do momento. Bella, tomada pelo desespero e pelo medo, sabia que precisava agir rapidamente para proteger a si mesma e a Felipe. Com as mãos trêmulas, ela procurou algo que pudesse usar para se defender, encontrando um galho robusto no chão. E com coragem renovada, Bella brandiu o galho, gritando e agitando-o na direção dos lobos, na esperança de afastá-los. Felipe, sentindo o perigo, relinchou e bateu os cascos no chão, tentando intimidar os predadores. A tensão no ar era palpável e cada segundo parecia se arrastar, enquanto Bella lutava para manter os lobos à distância. No momento em que Bella pensou que os lobos estavam recuando, um movimento rápido entre as árvores chamou sua atenção. A fera surgiu das sombras, sua presença enorme e destemida, iluminada pela luz prateada da lua. Sem hesitar, ele se colocou entre Bella e os lobos, rugindo como uma força que reverberou pela floresta, desafiando os predadores a se afastar. Os lobos, inicialmente surpresos pela aparição de fera, hesitaram, mas logo retomaram a sua investida, determinados a não perder a sua presa. E a fera, com uma bravura inabalável, enfrentou-os com uma força impressionante. Seus movimentos eram ágeis e poderosos, cada golpe e investida demonstrando sua determinação em proteger Bella a qualquer custo. A batalha foi intensa. A fera lutava com destreza, usando suas garras afiadas e sua força avassaladora para afastar os lobos. O som de rosnados e uivos enchia o ar, enquanto a fera se movia com uma combinação de fúria e rapidez. Enfrentou cada lobo que ousava se aproximar. Apesar da ferocidade dos lobos, a fera não vacilou. E Bella, observando a cena com o coração na garganta,
começou a perceber a verdadeira natureza da fera se revelar. Não era apenas uma criatura temida, mas um ser capaz de grande coragem e sacrifício. E finalmente, após uma luta árdua, os lobos, percebendo que não poderiam vencer, começaram a recuar, desaparecendo na escuridão da floresta. Com os lobos finalmente afastados, a fera começou a respirar pesadamente. A luz da lua revelava cortes e arranhões em seu corpo, evidências da batalha feroz que acabara de enfrentar. E apesar da dor visível, seus olhos estavam fixos em Bella, aliviados por vê-la em segurança. E Bella, profundamente tocada pelo ato heróico da fera, sentiu uma onda de gratidão e compaixão. Aproximou-se dele com cuidado, percebendo que, por trás da aparência assustadora, havia uma alma corajosa e protetora. Eu agradeço. Ela disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Você salvou a minha vida. A fera, quase sem conseguir falar, apenas assentiu. Com Bella segurando firmemente a fera para garantir que ela não caísse, Felipe começou a caminhar de volta para o castelo. Com sua marcha suave e constante. E durante o trajeto, Bella começou a ver a fera sob uma nova luz, reconhecendo a bondade e a coragem que residiam em seu interior. Ao chegarem no castelo, Bella e os amigos imediatamente começaram a tratar dos ferimentos da fera. Enquanto cuidava dele, uma nova conexão se formava entre os dois. E nos dias que se seguiram, Bella e a fera passaram mais tempo juntos, compartilhando histórias e descobrindo interesses em comum. A fera, antes reservada e distante, começou a se abrir, revelando um lado gentil e atencioso que Bella não havia percebido antes. E por sua vez, Bella começou a ver além da aparência assustadora da fera, reconhecendo a bondade e a vulnerabilidade que ele escondia. Pequenos gestos de bondade e compreensão começaram a pavimentar o caminho para o crescimento e aceitação mútua. Juntos exploravam os jardins do castelo, liam livros na vasta biblioteca e compartilhavam refeições, cada momento fortalecendo o laço que se formava entre eles. A transformação não foi imediata, mas com o tempo, Bella e a fera aprenderam a confiar
e a valorizar um ao outro. Assim, o castelo, antes um lugar de solidão e mistério, começou a se tornar um lar, aquecido pela presença e pelo afeto que crescia entre a bela e a fera. E essa foi a nossa leitura relaxante de hoje. Essa foi a primeira parte da história A Bela e a Fera. Te convido para me acompanhar na segunda parte em breve. Gratidão por acompanhar e até o próximo vídeo.